Você está na sintonia do Jornal 730, o horário nobre da notícia e da opinião. Apresentação: Marcelo Heleno. São 8h07 em Goiânia e você acompanha as informações do Jornal 730, primeira edição. Estamos a menos de um mês do início do prazo para a realização das convenções partidárias que vão definir candidaturas e alianças para as prefeituras em todo o país. E nós iniciamos ontem com o deputado Sandy Júnior, mais uma rodada de entrevista com os pré-candidatos. Apesar de não estar assumido, não estar declarado, conversamos essa semana ainda com o prefeito Paulo Garcês, falamos sobre sucessão em Goiânia e hoje estamos recebendo a deputada estadual Isaura Lemos, que recentemente voltou ao PCdoB e é apresentada pelo partido como o nome para concorrer à Prefeitura de Goiânia. Não é novidade, não é a primeira vez que ela tenta a Prefeitura de Goiânia, e vamos saber quais são as ideias, qual está sendo a articulação do PCdoB visando esse pleito. Ela que apareceu em segundo lugar na pesquisa do Instituto CEPES, divulgada essa semana com mais de 8% das intenções de voto hoje em Goiânia. Bom dia, deputado, obrigado por atender o nosso convite. Imagina, Marcelo, para mim é uma alegria estar aqui. Sei que estando aqui nós estamos conversando com Goiânia inteira, pode-se dizer, né? E bom dia também ao Altair. Bom dia. E realmente nós estamos aí nos colocando a nossa pré-candidatura e dizendo que crescemos, né? Vamos dizer assim, porque nas duas vezes que eu concorri às eleições de Goiânia, eu não estava levando as eleições para o segundo turno. E se as eleições fossem hoje, eu estaria já com Paulo Garcia no segundo turno. E por que isso está acontecendo na visão da senhora, na análise da senhora? A senhora que dizia no intervalo que isso não é novidade para a senhora, que os levantamentos apontavam uma situação mais ou menos nesse tamanho que o Instituto CEPES revelou essa semana. Isso, na última pesquisa que teve da Groupon, né, com a Tribuna do Planalto, eu já estava encostada no deputado Sandes, que estava em segundo lugar. E agora, nessa pesquisa CEPES, eu estou a segunda colocada, e teve aí uma pesquisa nesse meio tempo em que não colocaram o meu nome, né? Estranhamente, inclusive nós depois enviamos ao instituto que fez a pesquisa, a indicação de que era impossível eles não saberem que eu era pré-candidata, tanto que o próprio jornal que fez a pesquisa fez o lançamento assim na mídia da minha pré-candidatura. Então, realmente foi um boicote ao meu nome, mas isso é passado. Agora, o importante é que a pesquisa CEPES me colocou em segundo lugar e nós temos condições daqui para frente de crescer mais e nos colocar à mesma altura de ir para o segundo turno e concorrer à Prefeitura de Goiânia. Onde a senhora está andando para divulgar a sua candidatura em Goiânia? Eu estou andando em Goiânia toda, viu, Marcelo? Nós estamos fazendo um diagnóstico da realidade do município, visitando todos os órgãos de saúde, procurando entender o sistema de saúde, por que ele está tão aquém dos anseios da população. É um dos problemas que mais sou procurada no gabinete, embora a minha origem na política aqui Goiânia é a questão da habitação, mas no meu gabinete eu sou muito procurada por questões de ajuda às famílias que estão se sentindo totalmente abandonadas na área de saúde. Agora o PCdoB tem uma mudança radical de foco nessa eleição, tirou o caráter ideológico e está tentando demonstrar justamente essa preocupação com a qualidade de vida, com a cidade. Essa é uma decisão partidária, né, deputado? Isso faz parte do programa do PCdoB. O PCdoB é um partido que luta pela questão do dia a dia do nosso povo, né, para realmente dar resposta aos problemas que o nosso povo enfrenta no dia a dia, mas visa também a mudança da estrutura econômica, que não acontece por um ato de vontade, sim pelas condições do desenvolvimento da nossa sociedade para uma sociedade mais justa, que nós acreditamos que é o socialismo. Então, o PCdoB mantém essa linha. Agora, com certeza, tem mais experiência hoje, já passou por muitas campanhas eleitorais e sabe que nós temos que ter uma forma de comunicar
com o povo, para o povo entender o que nós pretendemos. Deputada Isaura Lemos, é fato e é muito provável que a sua maior e melhor performance nessa pesquisa tenha sido registrada na região noroeste de Goiânia, e as pesquisas rotineiramente registram isso. A senhora tem um ponto positivo para lá, mas tem dificuldade para os outros lados. Como analisa essa situação? Nós temos um trabalho intenso na região noroeste, que é uma região bastante populosa e uma região que ressente de muitas questões para serem resolvidas. Mas o PCdoB, ele tem uma inserção grande no ambiente mais intelectualizado da cidade. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião com funcionários das universidades, tanto federal como católica, e temos certeza de que vamos atrair para essa campanha, porque eu estou com uma proposta de que as universidades venham contribuir com a elaboração do nosso programa. Então, é uma forma também de aproximar mais da inteligência da cidade, do ponto de vista desses estudiosos dos problemas e das propostas que possam surgir criativas, porque o que está faltando também na administração é a criatividade, justamente essa aliança com os setores que estudam e debatermos o porquê de tantas dificuldades. Por exemplo, no transporte, né? Já não se aguenta mais ver o horário de pico como nós vemos, superlotação, desorganização no transporte. Sabemos também que essa questão estava no contrato que houve do processo licitatório e que não é cobrado pela administração atual o que foi combinado com as empresas. As empresas combinaram que iam colocar um sistema bom, né, que fluísse o transporte, que tivesse número de ônibus suficientes, que tivesse abrigos nos pontos de ônibus, que os terminais fossem realmente terminais inteligentes, de realmente fazer fluir ali para todos o transporte alimentador. E o que nós vemos é a superlotação, são dificuldades que a população enfrenta no dia a dia e que nós não podemos permitir que continue. Isaura, nasce daí podemos dizer assim, a divergência com a gestão de Paulo Garcia, considerando que PCdoB e PT continuam aliados em nível federal e historicamente aqui em Goiás também sempre estiveram mais ou menos do mesmo lado. Isso, o que nasce é a questão do PCdoB mostrar com sua cara própria, a eleição são em 2 turnos, e o PCdoB não pode ficar sempre um apêndice de outro partido, não pode ficar sem mostrar que ele também tem uma proposta de ir mais além do que a atual administração está fazendo. Por exemplo, essa questão de exigir das empresas de transporte que elas realmente cumprem o que ficou determinado. Você vê também que os trabalhadores nessa área, Marcelo, às vezes trabalham 10, 12 horas por dia e recebe R$ 1.300. Então, o motorista de transporte coletivo que sofre ali todo tipo de descontentamento por parte da população, é xingado, é humilhado e tudo mais, ele recebe R$ 1.300 para fazer toda a fiscalização do ônibus, receber os tickets e também, que é o City Pass, e também dirigir nesse trânsito que vocês sabem o quanto que está difícil. Mas ele tem uma gratificação para isso, né? R$ 1.300 é o piso, mas tem a cesta básica. R$ 100 é a gratificação. Tem né? a gratificação, deve chegar em torno de R$ 1.700 esse rendimento. O motorista o básico, né? Além do anuênio que ele tem, então, dependendo do tempo de trabalho do motorista, ele pode ter ele ganha R$ 300 de vale alimentação, ganha R$ 100 para fazer esse trabalho de fiscal, mas veja bem, o Diese deu essa semana que o salário mínimo deveria ser de R$ 2.400. Então, quer dizer, nós sabemos que um motorista não recebe nem o mínimo. Quando o anúncio da sua candidatura, da consolidação, a saída do PCdoB, da gestão de Paulo Garcia, o presidente do partido, deputado Fábio Tokarski,
eu entendi que vocês não têm diferenças, grandes diferenças em termos de concepção de projeto, mas talvez na velocidade de implantação, na forma de implantar essas mudanças para a sociedade. É mais ou menos por aí, Isalda? Não, nós não temos diferença em relação à nossa posição em relação ao governo Dilma. Nós estamos na base aliada do governo Dilma, defendemos a gestão e o mandato da presidenta Dilma, achamos que ela está no rumo certo, inclusive baixando juros, o que é inédito em termos de política econômica no país. Agora, em termos de método de administração, de história, por exemplo, eu tenho uma história de 30 anos no Movimento Popular de Goiânia, uma história em que eu estava na luta em todos os segmentos para a reconstrução das entidades, no pós-ditadura militar, na habitação, nas condições de saúde, que eu sou uma técnica de enfermagem, sempre me preocupei com essa área. E tem um estilo totalmente diferente do Paulo. Então, essa questão do conteúdo também é importante, porque nós pensamos que muitos programas da presidenta Dilma poderiam estar numa intensidade, numa velocidade maior, mas também o conteúdo do governo, que hoje nós achamos que falta muitas questões, por exemplo, a preocupação com o desenvolvimento econômico do município. Deputada, o PCdoB estava na administração de Paulo Garcia. Do discurso que a senhora faz agora, o ouvinte pode até entender. Ora, a deputada está no partido PCdoB, é pré-candidata a prefeita, fazendo um discurso de oposição, e na Assembleia Legislativa a senhora integra a posição política de aliança com a base do governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. O PCdoB está nesta condição, nesta eleição, ou seja, é oposição, e de que lado, afinal de contas, que está? Sim, nós sempre explicamos isso à população e representamos o que o eleitor quer hoje. O eleitor quer resultado, o eleitor quer, depois do período eleitoral, passado o período eleitoral, que aquilo que foi proposto na campanha eleitoral seja feito. E então ele não está preocupado se é da base ou não é da base, apesar de que, Altair, eu já não componho a base do governador Marconi Perillo já há algum tempo. Né? Desde o período da greve dos professores, eu me afastei. Estou hoje numa posição independente, mas junto à oposição ao governo. E tenho feito essa oposição como eu fazia na situação. Eu critico o que está errado e elogio e ajudo a construir soluções. Por exemplo, a solução para a greve dos professores, apesar de que foi uma solução capenga, mas foi uma forma de solução. Nós que idealizamos essa proposta de gratificar, manter a gratificação de quem é mestre, de quem é doutor, porque isso, inclusive, estimulava o professorado a fazer um mestrado e se capacitar melhor. Então, essa solução partiu da gente, né? Nós fizemos a proposta nas reuniões do governo, já que ia se perder tudo, que pelo menos se resgatasse esse ponto. Então, hoje não faço mais parte da base do governador Marconi e não faço oposição ao Paulo. O que nós colocamos com a nossa pré-candidatura é o aperfeiçoamento e alguns conteúdos que não existem hoje na administração do Paulo. Por exemplo, gestão democrática. Nós apoiamos a eleição do prefeito Íris, que depois o Paulo substituiu como vice, e nunca fomos chamados para discutir a política em Goiânia, os problemas em Goiânia. Quer ver, por exemplo, o processo licitatório do transporte foi feito às escuras. O processo licitatório hoje, pelo Estatuto das Cidades, deve ser feito com várias audiências públicas para ver o que a população quer dentro do processo licitatório. E nós não participamos, pelo contrário, eu era da comissão gestora do transporte, como representante da Assembleia, eu fazia parte do conselho
diretor do transporte coletivo da região metropolitana e fui retirada, na época, pelo próprio Iris Rezende, que achou que eu não deveria continuar no conselho. Por quê? Porque eu estava ali para defender os interesses da população. 8h22, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com a deputada estadual Isaura Lemos, pré-candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia. Jornalismo Rádio 730. Notícias e opiniões na dose certa. Este é o canal que valoriza a democracia. São 8h25 em Goiânia, no Jornal 730, primeira edição. Continuamos conversando com a pré-candidata do PCdoB à Prefeitura de Goiânia, a deputada Isaura Lemos. E a pergunta obrigatória qual que é, Isaura? Hoje? A senhora conheceu Cachoeira? A senhora riu por quê? Porque dizem aí que todos os políticos tinham contato com Cachoeira, só que esqueceram de perguntar para os que não tinham contato, né? Nós estávamos totalmente distantes desse mundo aí do Cachoeira, viu? Então a resposta é não. Passamos bem ao largo dele. Pergunta do ouvinte? A Joana Nascimento, do bairro Floresta, pergunta que a senhora, como pré-candidata, o que pretende fazer para o idoso lá do bairro Floresta? O idoso, não só do bairro Floresta, mas de toda Goiânia, nós temos que ter um projeto específico, né? Inclusive para a área de saúde, do atendimento ao idoso. Hoje o idoso, esses dias chegou a mãe de um funcionário meu, no Hugo, por exemplo. Era uma urgência clínica, ela tinha tido um AVC. O médico mal olhou para ela e falou, aqui não, aqui é só trauma. Entendeu? E ela tinha acabado de ter um AVC, e o AVC, até 4 horas tem que dar uma medicação. E ela não tomou essa medicação, o que fez evoluir para pior o caso dela. Ela né? teve um trauma, por isso o trauma de ter ido ao Hugo. Teve um trauma, teve que correr para o UAPA, que também não tinha neuro. Então, o idoso hoje, que está suscetível mais a derrames, a infartos, ele tem que ter um tratamento, talvez um atendimento específico, um hospital para o idoso. O Altamiro Bueno mora no setor universitário, lembra aqui que Eulerivo, quando era vereador, foi um dos parlamentares que votou contra o aumento dos professores. Isso foi uma situação específica, eu não posso julgar, mas geralmente o Eulerivo teve uns votos bastante criteriosos. E eu não posso julgar no momento que houve essa questão, se foi um momento que era correto ou não. Ele pode ter também cometido algum erro, mas assim, falando dessa forma, sem especificar o momento, eu não posso julgar. Né? O Jonas pergunta pelo Twitter, Marcelo, quantos cargos na Prefeitura de Goiânia são ocupados por filiados do PCdoB, comissionados, não efetivos? A pergunta hoje, nenhum cargo. Nenhum cargo. Quando PCdoB quando não ocupa ocupa a entrega dos cargos. Entregamos os cargos. Inclusive as secretarias. As secretarias. Então, hoje o PCdoB não ocupa nenhum cargo. Me lembro de informar, um dos mais importantes era o da área do esporte. Isso, né, secretário. Com o Luiz Carlos Zor, que era isso. o de maior, digamos, expressão política. E um da assessoria também, que eu não me recordo qual foi o nome. Assessoria especial, exato. Coisa assim. Agora, e a prioridade, o que a senhora está pensando para Goiânia, o que a senhora tem ouvido, qual que é a prioridade que deve ser adotada pelo próximo gestor de Goiânia, seja ele quem for, deputada Isaura Lemos? A questão da saúde, porque mexe com vidas, né? Então a saúde, entender esse sistema. Olha, eu estive em quase todos os CAIs, na diretoria de regulação e controle, estive no SAMU. E eu estou tentando entender todas as dificuldades que esses profissionais passam e também o sistema em que a população é atendida. Por exemplo, você sabia que tem área de Goiânia, região de Goiânia, que não pode ligar para o teleconsulta, porque tem ali a gestão do PSF, então a pessoa liga para o teleconsulta fala, não, a sua região não é através do teleconsulta. Não sei se vocês sabiam disso, eu fiquei assustada, porque para mim teleconsulta era para a cidade toda, né? E tem regiões que não conseguem agendar consultas pelo teleconsulta. Ela se lembra de qual?
residencial Alphaville, né, que nós vimos ali, e, se não me engano, Vera Cruz. Né? Deve ser outra Alphaville, não o Alphaville. Não é aquele outro. Não, tem um um Alphaville residencial Alphaville que é bem periférico para o lado ali do sudoeste. E o que a senhora pensa em relação ao trânsito de Goiânia, que é uma coisa maravilhosa, coisa inesquecível? Eu acho que quem falta, vive aqui, para quem nos visita. Falta inteligência, falta racionalidade, porque todos os caminhos levam a Roma, né? E eu nasci numa cidade... Mas não faltam obras também, não? Obras porque viárias. Não tem jeito, as ruas de Goiânia não suportam mais o volume de veículos que transitam pela cidade. Obras viárias, né? Mas eu vivi numa cidade, quando era criança, em que as ruas eram estreitas e os ônibus passavam. É claro que isso não é ideal. Isso não existe mais. Né? Isso não é ideal. Mas não tem ruas tão estreitas em Goiânia que não passe um ônibus, né? Então a gente tem que... Quer dizer, tem, mas a gente não iria escolher. Mas eu acho que falta um estudo de uma forma inteligente. Eu ainda não me debrucei sobre a questão específica do trânsito, porque isso é uma questão extremamente técnica, que nós temos que sentar com os especialistas no assunto. Não é para qualquer um chegar e falar, é por aqui, é por ali. Isso é um assunto que tem que... Agora... A cidade também faz as suas escolhas, né? Goiânia tem muito carro, o pessoal foi obrigado a ter o transporte individual, porque o transporte coletivo não funciona, né? Então, quando o transporte coletivo funcionar, e isso é em todas as regiões metropolitanas, as pessoas deixam os carros, né, em casa e andam de transporte coletivo, como vários capitais do primeiro mundo. Né? O Florisvaldo, que mora no bairro Floresta, perguntando se a senhora tem algum projeto para as áreas verdes, especialmente lá da região noroeste. As áreas verdes, inclusive lá, tem áreas que dão belíssimos parques, né? Também tem áreas que podem ser utilizadas para a hortifruti granjeiros, que a gente poderia ceder à população em regime de comodato para fazer hortas, para fazer... realmente aquilo produzir alimentos, né, complementares para a segurança alimentar das famílias que necessitam de áreas para poder plantar. Né? Deputada Isaura Lemos, temos aí uma condição complicada de que a repercussão do caso Cachoeira está deixando uma dificuldade, né, em termos de imagem para os políticos em geral. A senhora sente isso? Sinto, mas não em relação a mim, sabe? Eu tenho andado muito e as pessoas realmente estão bastante desacreditadas, têm medo de serem enganadas. Agora, eu estou no meu 4º mandato, né? Já mostrei a que vim na política. Então, eu penso que essa manifestação do povo na pesquisa, me colocando em segundo lugar, apesar da falta de estrutura, o boicote na mídia. Então, quer dizer, mostra que nós temos um trabalho consolidado e que a população está acreditando nesse trabalho. O que a senhora vai fazer para ampliar alianças, realizar alianças? Quais são os partidos que a senhora está procurando, está conversando para tentar ampliar essa base da sua campanha, até por essa questão de estrutura? Na verdade, nós começamos pelos partidos da base do governo Dilma e realmente... uma grande parte já está comprometida com outro candidato, mas nós estamos, por exemplo, conversando bastante com o PR, com o PMN, né? E outros partidos menores que estão hoje já mais animadinhos, né? Devido à pesquisa, a se deslocarem para o apoio à nossa candidatura. Espero que chegar a 5 de outubro com alguns partidos nos apoiando. E nesse âmbito aí dessa repercussão do caso Cachoeira, hoje nós temos uma situação. Daqui um mês pode ser diferente. O que a senhora prevê que vai acontecer lá na eleição? É provável que tenhamos um índice de abstenção e nulo realmente tão grande quanto se evidencia? Eu vou lutar bastante no nosso partido, PCdoB, para que isso não ocorra, porque nós não podemos deixar que um fato grave, envolvendo instituições, envolvendo poder, né, executivo, legislativo,
possa contaminar a eleição municipal, que precisa de ter eleições que escolha o seu administrador da forma mais ampla e plena possível. Nós não podemos fazer com que, quanto pior, melhor. Nós temos que ver o seguinte, o que é melhor para Goiânia e temos que escolher, em 5 de outubro, querendo ou não, um representante que venha de encontro aos anseios do povo. Então, a nossa luta é para que isso seja superado. Agora, nesse momento, a gente compreende que a população está traumatizada, inclusive porque o vestal da ética, da moralidade, e eu sempre falo nas reuniões, cuidado com aqueles que ficam só denunciando, cuidado com aqueles que ficam apontando o dedo, pega ladrão, que pode ser o próprio ladrão. Então, a gente tomar cuidado com esse tipo de político. Eu não acredito em político que só fica acusando os outros. Eu acredito no político que constrói o seu trabalho, que busca propostas de soluções para os problemas do povo. E para com esse negócio de ficar querendo acusar e denunciar e denegrir os outros políticos, né, como o pega ladrão, entendeu? Aceita um conselho? Sim. A próxima vez traga as meninas, tá? Obrigado pela presença nos estúdios da Rádio 730. Um bom dia, senhora. Eu que agradeço, Marcelo, e na próxima eu vou trazer as meninas, viu? Essa é uma provocação. Por que ele fala isso toda vez que a senhora vai dar entrevista aqui? Por que motivo? O ambiente fica mais bonito, né? Não sei não. Olha, elas são minhas assessoras principais, viu? Em todos os sentidos, é elas que me estimulam, que me inspiram, além do meu companheiro Eulerivo, elas são as minhas assessoras principais.